Shalom, shalom, boa noite. Meu Deus, esse podcast vai ser muito especial, né? Com uma mesa tão especial, já falo da mesa, mas eu tenho que falar que este é o podcast que antecede o nosso ao vivo. Esse é o 199. Então, o próximo, que é o nosso tão esperado podcast 200, vai ser ao vivo. Vamos chamar dos que estão aqui no Rio, né? Todos que já passaram pelo podcast. Vai ser lá na nossa casa, no ambiente informal. Vamos estar respondendo todas as perguntas, falando o nome de vocês. Vamos fazer um sorteio. Vai ser muita coisa boa. Podcast 200, semana que vem. Chama todo mundo para acompanhar, tá bom? Queria dar uma ideia, antes de você apresentar nossos convidados, dar uma ideia para o podcast 200, antes que eu perca, porque foge, quando a gente tem 70 anos, as coisas fogem da mente, né? Aí já foi, ó. Vou puxar, dá para puxar ainda. No podcast 200, a gente podia fazer o seguinte, para vocês que estão aí nos ouvindo, fazer perguntas de vários podcasts que a gente fez, ao invés de ficar só num tema, porque a gente falou de muitos temas, né, nesse período. Gente, são 3 anos. 3 anos de podcast, é muita coisa, né? E tem aqueles assíduos que conhecem todos os temas e podem perguntar. Bom, antes de apresentar a mesa, quero dizer que agora é a hora de dar o teu like, compartilhar e também não esquece que tem a área de membros, gente, não esquece. Que tem muitos cursos para você. Mas a mesa de hoje, eles já vieram uma vez. É o pastor Francisco e a pastora Aurora, da Unidade em Cristo, Cuiabá. E Shalom. estamos felizes de recebê-los. Se eu não me equivoco, foi no podcast 98 ou 97. Que memória! Está chutando. Que memória! Prazer estar com os irmãos, irmãs, com todos os queridos. Uma honra estar aqui com vocês. A Aurora. Prazer também, tempo gostoso, maravilhoso aqui juntos, né? Temos tido tempos assim muito agradáveis de compartilhamento e muito bom estar aqui. Glória Eles a Deus. trouxeram um frio. Cuiabá trouxeram um frio para o Rio de Janeiro. Frio. Mas o nosso assunto é família, casamento, é algo que o inimigo sempre atacou, desde o Éden. Mas a última geração, a geração que está vivendo a maior pressão, opressão, escuridão, guerra, é a nossa. E é claro que o alvo principal é a família, desde o Éden que o alvo principal era a família. E o projeto continua o mesmo do inimigo, porque quando ele destrói uma família, ele destrói ministérios, propósito, chamado, identidade. Uma criança que passa por um lar destruído, a identidade dela é destruída junto. Existe uma orfandade. E tudo isso a gente vai falar aqui. E eu quero jogar a primeira coisa aqui na mesa, o primeiro assunto nosso, é a diferença entre aliança e contrato. Muitos já entram no casamento hoje, dizendo, bom, se não der certo, ok. Né? Então, esse já é o pensamento, é a desistência. Eu sou de uma geração que as pessoas não desistiam fácil, não. Minha mãe, né, é um grande exemplo. Ela persistiu, lutou. E quando nós filhos, porque nós não éramos evangélicos, e quando nós filhos pedíamos, vendo tudo que minha mãe passava, mãe, desiste do papai, puxa, a gente não aguenta mais ver tudo que a gente está vendo. E ela falava, não, eu casei, eu vou permanecer casada. Ela era o sinônimo da luta. E viu meu pai, no final, né? Meu pai restaurado, aceitou Jesus. Mas hoje as pessoas já entram, o contrato se quebra, uma aliança não. Então, essa é a diferença. A pessoa já entra com a mente no contrato. E vocês? Mas hoje a gente está vendo se tornando muito comum, as pessoas começam a namorar, 2, 3 meses depois estão indo morar juntos. Né? Pula etapa. Pula etapa. Alguns até depois se casam, mas eles antes estão fazendo essa experiência, né?
mudou radicalmente. Eu vou colocar aqui uma bola para vocês chutarem. Quando vocês pensam que começou esse desagregar, essa destruição familiar? Eu penso que foi na década de 60, 67, na década de 60, né? De 70, década de 70, quando veio os hippies, né? Aquela onda hippie, porque sexo livre, que todo mundo podia transar com todo Woodstock, mundo. né? Aquele movimento de Woodstock. O que vocês pensam? Tem ideia diferente da minha? Ah, Ou você acha que começou desde o Éden, a destruição da família? Porque Deus instituiu tudo bonitinho, né? Mas foi uma estrutura que perdurou bastante. Se a gente Debaixo analisar o dessa- Antigo Testamento, que aborda mais, né, mostra mais casamentos do que o Novo Testamento. No Novo Testamento a gente tem milhares de exemplos para falar, de versículos, mas assim, de mostrar um casamento por dentro, como foi o de Davi, e como foi o casamento de Jacó, de Isaac, a gente tem maior profundidade ali para dizer, olha lá, a destruição está desde lá de De lá, trás, né? O ataque é furioso. A gente sempre comenta entre nós, quando a gente ministra com casais, os 3 pilares, a gente bate sempre nos 3 pilares que sustentam um casamento. De um aspecto geral. E a gente anota e sempre bate nessa frequência, né? Primeiro, a presença de Deus na família. Se tirou Deus da família, é uma guerra. A família vai lutar na força própria, né? E então eu creio assim que toda família deve ter a presença de Deus aí de várias maneiras, estudo bíblico, congregar, o chefe ser o sacerdote da família. Então a gente bate nesses 3 pilares: presença de Deus na família, fidelidade e lealdade, fidelidade e lealdade, ser leal com a Aurora, ser fiel a ela. E o terceiro pilar que a gente sempre bate, que é o amor, né? E a presença de Deus na família, Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, não importa onde, que denominação seja, onde for, a família tem que estar focada em Deus. Adão e Eva estavam focados em Deus. Então, eu creio que desde o Éden vem essa degeneração da família, quando o propósito se equivoca, quando um olha para o outro, Caim mata Abel, e Adão fez um filho segundo a sua imagem, já não era mais a imagem de Deus. Então, a família perdeu o foco. Então, a presença de Deus na família, fidelidade, né, e lealdade, a gente fala fidelidade, lealdade e honra, né? Honrar sempre ela, sempre a esposa, sempre o cônjuge, e lealdade quando eu estou longe. Eu sou leal, fiel e leal quando eu estou longe, e honrar sempre quando estou perto. E o amor. O amor é a base de tudo. O amor... Eu acho que tem a ver com a palavra que afirma que o amor de muitos se esfriaria nos últimos dias. E, obviamente, o amor é um pilar, né, de manutenção do casamento, né, da família, né? Então, eu acredito que quando chega nesse últimos tempos, nos últimos dias, onde o amor começa a desaparecer, esfriar, você vê pais abandonando filhos, você vê casais se separando, mas independente de cuidados dos filhos. Você vê casais se casando hoje, lua de mel linda, maravilhosa, daqui a alguns meses briga, separação com briga, com causa injustiça. É um negócio tão feio. As pessoas estão ficando cada dia mais deformadas, principalmente na área emocional, e espiritualmente não estão se aprofundando. Sim. Não tem mais tempo. Falta diálogo. Eu que trabalho com gestão emocional, tem um livro do Dr. Augusto Cury, que é as 10 regras de um casamento de ouro, né? 10 regras de ouro para um casamento. Ele coloca coisas básicas que foram perdidas. Uma delas é o diálogo. O diálogo está morrendo. Sim. Por isso que tem a síndrome do ninho vazio. Quando os filhos crescem, aí o casal não conversa mais.
E então ali já fica uma coisa muito estranha, né? Por isso que entram em crise, sim. porque não tem mais nada em comum, tem apenas o teto, que estão debaixo do mesmo teto. Mas não tem diálogo, não tem carinho, não tem intimidade. E isso a gente tem visto, porque as pessoas estão casando, duas pessoas deformadas. Isso. E continuam deformadas. É a mesma coisa que você compra uma casa e essa casa está arruinada. É o telhado, é a parte hidráulica, elétrica, está tudo arruinado. Bom, uma pessoa que compra uma casa nesse estado, ela precisa investir. E ela precisa investir tempo e dinheiro. E trabalho. Tempo, dinheiro e trabalho. A mesma coisa. No casamento, são duas pessoas, geralmente duas pessoas com bagagens de infância, de adolescência, de juventude, duas pessoas que carregam ruínas interiores, traumas, perdas, orfandade em alguns, outros é o temperamento que só o perfil comportamental, como você preferir, só está aflorando nele o lado ruim, porque eu tenho a balança, tem dois lados ali, então o lado ruim, o seu ponto fraco está em evidência, o ponto forte está anulado pelos traumas. Aí você tinha que investir tempo, mas ninguém tem tempo. Tempo no relacionamento, tempo em ajustar as coisas. É a mesma coisa da casa. Então, tempo, dinheiro não vai. É outro tipo, são outros valores. O dinheiro ali é o amor, que ele acabou de falar, a fidelidade. Isso é o investir o dinheiro no casamento, né? E o tempo, o dinheiro e trabalhar. Então, os dois precisam trabalhar no casamento. O que é esse trabalhar? Esse trabalhar, no meu entendimento, é o conhecimento, né, mútuo. Autoconhecimento. Eles precisam se conhecer um ao outro, porque você casa com uma pessoa que não conhece nem a si mesmo. Exatamente. O cara é cheio de... eu acho também é sobre a romantização do casamento. Assiste os filmes... Dorama. 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 Gente, é lindo, né? O casamento, a festa, tudo maravilhoso. Aí depois, eles esquecem que nos filmes... Acaba o filme. Quando dá tudo certo, casou, encontrou o amor da sua vida, né? Veio de qualquer jeito, aí encontrou o amor da sua vida, fim. Mas o amor da sua vida devia estar com uma plaquinha assim, tanto o homem quanto a mulher. Eu estou em construção, eu sou imperfeito. Me diz uma pessoa que seja perfeita. Não, e quando fala que é melhor serem dois do que um, eu sempre falo para as irmãs e para os casais que a gente conversa. Por que é melhor serem dois? Porque quando um cair, o outro levanta. Porque quando um está fraco, o outro está forte. Mas as pessoas não querem essa parte. Não. Né? Então, é aí que é melhor largar e sair e entrar no outro. Mais romantismo, mais história de amor e tal. Só troca de problema. E aí investir naquilo, ninguém quer. A gente está vivendo o maior índice de feminicídio da história, da humanidade. Eu não sei se realmente é porque não era computado antes, mas a quantidade de feminicídio hoje é muito grande. E eu pergunto para vocês três aqui, o que levou aquela pessoa, aquele cônjuge, a se casar com uma pessoa tão descontrolada, tão irregular, tão possessiva? Percebeu, né? Como ele não percebeu que aquela pessoa tinha um índice de possessividade acima do tolerável, vamos dizer assim, né? Porque insegurança gera ciúme, mas tem pessoas que não se consideram suficientes para outra pessoa e ficam enciumadas. Tem ciúme de tudo, não é só do amor, não é só da pessoa, do que a pessoa faz, do que a pessoa, sabe? Dos projetos. Tem muita coisa que deve se arrumar no casamento, o que antes não era feito. Porque a instituição era muito taxativa. Casou, o homem manda na mulher e ponto final. Quando a mulher começa a se projetar, que eu acho fantástico, porque vocês são incríveis, maravilhosas, né? Perfeitas. Cabe ao homem motivar, incentivar a mulher para que ela seja mais, mas acontece o contrário. Quem ganha é a família, né? Quando a mulher uma coisa assim que nós estamos vivendo hoje, eu e a Aurora, dezembro a gente completa 40 anos casados, juntos. Os filhos já se formaram, Pedro é pastor, o Israel advogado, advoga, tem a casa dele, a esposa dele, então agora estamos só os dois.
E eu corro mais atrás dela dentro de casa para conversar, chamo ela o dia inteiro, o nome dela, Aurora, Aurora, Aurora. Já falei com ela sobre isso. Tem que dar mais Mais atenção. calada. Dá mais atenção Tem que dar para mais mim, atenção, pro velhinho. Então, muitas vezes, o amor, ele vem disfarçado de egoísmo. Acho que é um problema gravíssimo no casamento, é o egoísmo. O egoísmo, eu não penso nela, eu penso em mim. Então, o amor tem que ser uma reciprocidade. O segredo para a gente hoje estar junto há 40 anos, e uma pastora amiga nossa dizia assim, vocês têm um casamento... Para vocês é fácil. Para vocês é porque fácil, vivem bem. porque vocês vivem bem. Eu falei, peraí. E o trabalho, Todos né, de deveriam, mas a construção, gente sim. investiu. Nós já tivemos crise, a gente superou e a gente está junto. Então, nós descobrimos a questão o amor não pode ser disfarçado de egoísmo. E você falou que eu creio que é a paixão. Como é que você entra num casamento que você não percebeu? O fogo da paixão. Exatamente. A paixão é alvoroçadora. mascara, né? Ela mascara isso. Então, o casamento eu penso, ela não é sexo, mas sempre pensando no bem-estar do Francisco, eu pensando no bem-estar dela. E então, assim, já chega numa fase de 40 anos, onde a dependência um do outro, a cumplicidade, o estar juntinho, como dizia o pastor Paulo, né? O pastor Paulo dizia, a irmã Ana Maria, eu chamo de irmã Ana, porque foi ela e o pastor Paulo que me batizaram em Goiânia em 1979. E ela já, assim, bem 80 anos próxima ali, ela dizia, Paulo, a gente não tem mais aquele fogo, né, Paulo, da paixão. É só deitar no seu colo e ficar quietinha no seu peito ali, né? Eles namoravam. Namoravam, eu namoro. Ficavam lá abraçadinhos. E a gente, quando é mais novo, quer namorar, né? Pegou fogo e tem a intimidade. Mas o namoro sem a intimidade, né, a junção carnal, o estar junto. Então, assim, elas são maravilhosas, elas são perfeitas, mas eu falo com ela assim, você precisa me namorar, deixar me encostar, me aqui, passar. Não, o Francisco precisa disso. Mas eu queria fazer uma pergunta, né, para nós quatro aqui me responder, que é o seguinte, com base no feminicídio, com o que está ocorrendo na atualidade, quando você, como pastor, como mentor, deve aconselhar uma pessoa a terminar um relacionamento? Porque hoje em dia, essa história de falar, não, deixa ficar, Perigoso. é muito perigoso, perigoso. Ao mesmo tempo, você orientar um casal se dividir, se separar, é péssimo, porque, entendeu? Pode recair sobre você uma responsabilidade terrível. Mas hoje, o que está acontecendo? Como nós, pastores, podemos orientar, aconselhar um casal que está começando sua vida a dois? Porque a gente tem experiências absurdas. Pessoas que casaram e, de repente, no meio logo no início do casamento, descobre que um tem desejos diferentes do outro. E rapaz, são tantas vertentes que a gente fica meio que... Você não acha, Nália? Para mim, tudo que traz risco de vida, nós, como pastores, nós devemos alertar. A decisão é da pessoa, mas a gente precisa alertar sobre o que tange a risco de vida. Agora, brigas, conflitos, tudo, um pastor ele deve estar preparado. Hoje, graças a Deus, a maior parte dos pastores estão habilitados para tratar não só a parte espiritual, mas a emocional. Muitos são terapeutas, são profissionais da saúde mental mesmo. Aqui na igreja a gente tem muitos, lá também, né, em Cuiabá também, a começar pela Aurora. Sim. Então, hoje é impossível você não lidar com esse problema. Nós vamos encontrar os conflitos. Por quê? Porque, como diz, né, mais uma vez citando o Dr. Augusto Cury, que a humanidade ela adoeceu rápida e coletivamente. Então, as pessoas entram numa igreja, por isso que os pastores também ficam doentes. As pessoas entram na igreja muito doentes. E elas, se puder, se tem uma oportunidade, vai adoecer. Você também, se você não tiver com uma proteção espiritual e emocional. Você precisa estar emocionalmente ok para você ficar blindado diante
ataque, traição, ingratidão, que está muito mais violento. Competição de pastores que ficam perguntando qual o tamanho da tua igreja, quantos números de membros você tem, medindo Nossa, você misericórdia. por quantidade, né? Sim. Então, nós precisamos também de cuidado. Mas falando, não saindo do assunto de casamento, a realidade é essa. Nós estamos trabalhando com casais que estão doentes acima da média, fragilizados emocionalmente. As pessoas não têm resiliência. Isso faz parte da falta de maturidade, faz parte da falta de inteligência emocional, de habilidade da inteligência emocional. Não são resilientes. Diante da pressão, desmorona, desiste, entra em surto. Então, as síndromes estão mais afloradas. Nós temos nome de síndrome que não acaba mais. É verdade. Não são só verdade. as clássicas, né? É depressão, é ansiedade, é burnout, são as que sempre existiram. Mas hoje a gente tem definhamento, nós temos síndrome de pensamento acelerado, enfim, nós temos uma lista de síndromes enorme. Há muita Aí a preocupação. gente tem Eu tenho muita. assim, parece que é um surto de narcisistas também. Nunca vi tanto, assim, aflorar tanto, e dentro dos casamentos, um deles ser narcisista. Aí pronto, já é um relacionamento tóxico que afeta a família, que afeta filhos, então nós estamos lidando com problemas, quando o Jonas falou, o ataque sempre teve, ou ele aflorou depois do movimento hippie. Eu digo que não é só isso. A sociedade como um todo foi ficando... Porque, para mim, é o seguinte, vou completar a frase, é o seguinte, Adão e Eva saíram do Éden, a partir do dia que eles saíram do Éden, eles tinham uma longevidade absurda. Mas conforme os anos foram passando, toda aquela resistência que a glória de Deus estava no corpo perfeito de Adão e Eva, foi decaindo. Deus já tinha avisado, olha, vai entrar enfermidade, vai entrar a dor, vai entrar... Então, foi decaindo. E o número de anos das pessoas foi também, média, foi diminuindo, até que Deus falou, 70, depois disso são dores, não é que a pessoa vai até 70, mas ele está falando, olha, diminuiu a expectativa de vida, porque se afastou do Éden. E conforme também a humanidade foi passando o tempo, também a nossa saúde emocional foi deteriorando. Então, da mesma forma que a saúde física, a saúde emocional. Claro que quando você tem um reencontro com Cristo, aí as pessoas só focam na salvação, que é a tua vida. Você era morto, agora você vive. Mas as pessoas deveriam saber que Cristo veio não só para te dar vida, te dar o passaporte para o céu, mas ele veio também para restauração. Vida em abundância, restauração. Né? Então, Da a vida em restauração abundância. emocional é um outro trabalho. Se você pegar a listagem de Gálatas, eu vivo ensinando, Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito, é restauração emocional. Sim. Uma pessoa só pode ser mansa se ela foi... Não adianta ela ser espiritual, ela não vai ser mansa se ela não está tratada. Ela precisa ser tratada pelo Espírito de Deus, no caráter. Ela precisa ser tratada pelo Espírito de Deus, nas ações e reações. Então, para mim, é isso. Sim. Esse é o A minha diagnóstico. pergunta complementar é, quando deve se acender o sinal vermelho? Porque o que acontece? Para a violência do homem, você tem a lei Maria da Penha. Para a violência da mulher, a lei José da Penha? Não tem. Não tem, Não tem o Não José tem. da Penha. E a minha pergunta, complementando ela, é o seguinte: existe a violência física, mas existe a violência verbal também, que Psicológica, ofende. verbal. Que ofende, que tira a pessoa do sério, entendeu? Então, quando que se acende essa luz vermelha para vocês dois, que trabalham muito com casais também? Quando você acha, Chico? Eu acredito no crime hediondo, o crime hediondo, e também práticas abusivas contra a palavra de Deus. E eu e a Aurora temos situações que a gente, não vou aqui nem mencionar, mas situações em que a gente senta com um cidadão e o cidadão abre para nós, ele está vivendo
Romanos capítulo 1, né, que o apóstolo Paulo relata lá, vivendo tudo aquilo dentro do casamento. Então, nós falamos com a distinta lá, falamos, vamos para o cartório e procura o caminho dele, porque hediondo é forçar uma barra. Abuso, a prática hedionda, né, dentro do casamento, também o abuso, a violência verbal. Acredito que ninguém, nem eu, nem a Aurora, nem ninguém deve viver debaixo desse... Aí entra a questão, não é doutrinária, mas é julgo desigual. Por que ficar a vida inteira eu bombardeando, menosprezando, arrebentando a vida dela? Então, esse amor sentimental, o amor dorama, ele quebra essa questão do amor, aliança, compromisso, em que eu quero promover, ver o bem dela, ela vê o meu bem, então, acredito que quando acende esse sinal vermelho, deve-se procurar ajuda, buscar ajuda e entrar em oração, pedir a Deus transformação, mudança, regeneração de ambas as partes. Mas eu entendo aqui que eu tenho o livre-arbítrio. E se eu não quero mudar, eu quero continuar vivendo dentro de um casamento uma velha vida, aí não tem como carregar. O animal, o próprio animal, o jugo desigual, a canga, não tem que ser pareadinho, certinho, caminhar na mesma direção. Eu costumo dizer assim, casamento é o cano de garrucha, uma garrucha com 2 canos, a gente fala em Cuiabá. Dá o tiro no mesmo lugar, no demônio, no mal, nas trevas. O casal tem que atirar junto. Mas quando o casal atira assim, não acerta ninguém, não acerta o inimigo. Outra coisa que a Naira falou que é muito verdade é a repetição de padrões. Né? Que você vê que a pessoa não quer ser daquele jeito, é um outro caso. Que a pessoa quer ser diferente, não gostou do que viu em casa, não gostou do que viveu, quer fazer diferente, mas não consegue. Porque por causa das emoções. Ela né? Ela vai repetir o padrão que ela fala, viu. Não, mas a atitude dela é igualzinha. Porque aprendeu desde criança a vencer no grito, Exatamente. Aprendeu desde criança, viu, né, a falta de carinho entre os pais, aí repete, viu a infidelidade, Sim. aí repete. A agressão, então, agressão física. A pessoa, quando vê, está agressivo também. Né? Então, é um caso que aí, como pastores, tem que tentar de todo jeito levar para fazer um tratamento, né? Sim. E uma coisa que o Francisco sempre fala, quando é agressor, quando é alguma coisa, é minha obrigação te denunciar. Opa! Porque eu preciso te denunciar. Se você não mudar, já falamos isso para casais. Você não pode agredir, porque ela é uma ovelha. É a minha obrigação denunciar e proteger a parte mais frágil. Eu denuncio. Eu denuncio. Então, se você não quer mudar, dá um jeito, procura tratamento ou fica longe, para que isso não aconteça, porque se acontecer mais uma vez, estou te avisando. Essa questão porque eu te denuncio. Essa questão da violência, né, verbal, física, e o Jonas falou, a Nara disse também, que é outro tipo de agressão, que é dar atenção para tudo, mas não dá atenção para o cônjuge. Não dá atenção. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para o cônjuge. Nunca escuta, não dá atenção. Então, a gente tem apontado isso, né? As amigas são mais importantes do que o meu marido, os meus amigos são mais importantes do que a minha esposa, as séries. Então, nós estamos hoje vivendo um bombardeio terrível. Às vezes, dentro da própria casa, os filhos são preferenciados, né? Também. A despeito do... São servos dos filhos, né? Dá atenção para tudo, menos para a pessoa que está do meu lado todo dia. Isso é agressão terrível. Terrível. Então, nós precisamos corrigir isso. Eu preciso corrigir e sempre. Então, acredito que quando acende o sinal vermelho, deve-se buscar ajuda. Nós temos orientado, eu e ela, oramos, ungimos, derramamos óleo, abraçamos, joga a capa do profeta. Não teve reação, querido, vai procurar ajuda de um profissional. Sim, então, aí vamos deixar bem claro para todo mundo, o que o Francisco está falando é um aconselhamento pastoral, que um casal deve procurar um aconselhamento pastoral, mas o aconselhamento pastoral tem um limite. Que é a deformação emocional das pessoas, então essas pessoas precisam procurar também
um terapeuta, Inclusive, os é um pastores profissional indicam, né? da saúde mental e um profissional que seja muito sério e Isso. muito de Deus. Porque senão... Então, um psicólogo, uma terapia de casal Amém. é muito importante. Amém. Glória a É Deus. muito importante. É. Sim. Aí tem aquele casal, aquele irmão, hoje também não é outra geração, mas que fala, não, para Deus tudo é possível, mas Deus ele não interfere na vontade. Ele deixa que a pessoa, por si, eu quero mudar, eu preciso mudar. Então, é o caminho correto. Nós temos feito isso. Sim, existem pessoas que conseguem pela palavra, pela oração, Pela se obediência, libertar. Mas tem gente que não Precisa consegue. de ajuda. A gente tem que ter sensibilidade para ver isso, né? É só você olhar para Davi. Davi era um adorador, fantástico. Mas se tivesse, né? Porque Davi precisaria de uma terapia, Verdade. porque ele foi péssimo marido e péssimo pai. E Exatamente. depois ele tentou consertar essa trajetória como marido, como pai, mas ali com Mical, com Absalão, com Aminon, com Tamar, ele foi péssimo. As atitudes dele eram de o Davi ferido. O Davi que foi Exatamente. desprezado, o Davi que viu um padrão de omissão do pai dele. Ele repetiu, como Sim. nós estávamos falando, ele repetiu o Tinha padrão. rejeição, Davi tinha muita Tinha, rejeição. Né? ele tinha. Ele era um homem, um adorador. Ele era um grande amigo. Gente, Davi, ele era aquilo que bom para os outros, o que o Francisco estava falando, bom para os outros e péssimo para quem mora com ele. Ele era quebrantado, Davi né? era um amigão. Olha, não tinha amigo melhor para Jonatas. Verdade. Não tinha amigo melhor para todos aqueles da caverna de Adulão, certo? Sim. Então, como amigo, ele era amigo até do inimigo. Até do Ele inimigo. era amigo de Saul. Isso mesmo. Saul não era amigo dele, mas ele Ele era era amigo de amigo de Saul. Então, como amigo infalível, como servo de Deus, Faria. Deus era apaixonado por ele. Como Não guerreiro. achei achei Davi, um homem segundo o meu coração. Achei Davi. Segundo então, o meu coração. O Jonas acabou de falar, como guerreiro, Nossa, não tinha não tinha outro. outro. Mas como pai. Você E vê? como marido, repetiu o padrão da casa dele. Da casa Jessé dele. foi ruim como pai. Ele não administrou a crise dos filhos. Você acha que ele falhou aonde? Na questão da atenção, né? Em Ele quem? não tinha tempo para Como dar pai ou atenção. como marido? Como pai. Eu não achava importante, Omissão. talvez. A mesma coisa de Jessé. Ele explodiu, a casa dele explodiu quando um filho violentou a meia-irmã. Então, Aminon violentou a Tamar. Tamar. E ali, ele não falou nada, ele não fez nada. Omissão de Jessé. Sim. Ele sabia que os irmãos rejeitavam, zombavam, eram injustos com Davi. Omissão. Sim. Então, ele repetiu o erro do pai dele. Omissão Sim, como sim, pai. sim, sim. Sim. Como marido, também, omissão. Porque ele, gente, um homem corajoso dele. Aí é Naira falando, não tenho nenhuma prova disso, mas a Naira, eu fico imaginando, eu me ponho no lugar de Mical. Eu salvei meu marido, pus ele pela janela, correndo risco de vida, porque é meu pai, mas meu pai é doido. Então, meu pai, do mesmo jeito que queria matar Jonatas, podia me matar. Aí eu arrisco meu pescoço, ponho meu marido em segurança, e esse meu marido não me manda um bilhetinho, não me manda uma Ignora. expectativa. Mical, querida, estou aqui na caverna de Adulão, no deserto da Judéia, mudei de lugar, agora estou em outro lugar. Minha querida, mas eu te tinha amo. sinal Muito na obrigada. caverna. Cadê a gratidão dele? Não tinha sinal. Ele tinha os guerreiros. que Muito podiam- obrigada. Não tinha sinal de Wi-Fi? Pô, o cara que enfrenta Golias não podia mandar um desses dava um jeito. 600 guerreiros na caverna de Daria Adulão um para dar um jeito. recadinho para Mical? aí. Não, Podia. falhou. Ele falhou, não teve gratidão, Coitado. não teve Não achou presença com importante, Mical. né? Nunca Não, é omissão. É. Ele era como pai. Então, repetição. problema de Davi, como pai e como marido, omissão. Eu falo para os irmãos de Cuiabá, sempre, que era aqui, tá, o Gerson, vou citar o nome dele, não tem nenhum problema. O Gerson fala, pastor, é importante o toque. É importante que a Duda, querida, preciosa, me toque. Então, eu sempre estou aqui. É um costume meu de sempre estar aqui passa a mão, pega a mão da hora. E a Nara está falando sobre isso, a insensibilidade do guerreiro Davi, que foi, né, mandou uma carta. Eu digo para os homens em Cuiabá, gente, pega lá a apostilinha de estudo, vai lá no
Aqui vocês tinham há muito tempo atrás o CTPA, né? É. E eu vi agora, estava vendo as apostilas RRA. Então, pega a apostilinha, vai para casa, chama a tua família, põe a canjica na mesa, põe o café na mesa, põe a canjiquinha. Tá melhor o café, hein? E manda uma mensagem. Você está emitindo um sinal para a tua família. Vocês são importantes para mim. Ministrar a esposa, você é importante para mim. Mas quando eu não mando um bilhetinho, quando eu não toco aqui, não é sexo, não é ir para cama, só um toque, só estou aqui. Isso é importante. Você está emitindo um sinal. Você é importante para mim. Davi não mandou nenhum sinal. Podia ter mandado um guerreiro. Quando ele voltou, Os caras não tava foram lá. lá com a caneca buscar uma caneca d'água? Podia ter ido, olha, o cara está lá firme. Né? Então, essa questão de ficar emitindo sinais. Silêncio. Dois estranhos dentro de casa. Indiferença. Indiferentes dentro de casa. Então, isso é terrível. A gente precisa corrigir nessa geração que nós estamos vivendo, das coisas informatizadas, de tudo, chat GPT, tudo você vai para IA, e às vezes você está ali, são dois robozinhos, né? E então é importante, eu acredito isso para os novos e também para nós, os mais velhos, né? Sim. Eu acho que uma enfermidade hoje violenta, que tem violentado os casais, é a inconstância, né? Porque, lembrando aqui agora de um caso que eu tive aqui na igreja, nós temos sempre pessoas procurando, pedindo ajuda, aconselhamento. Tem outras pessoas que estão 5, 10 anos conosco, nunca pediram aconselhamento. E aquilo me chamou a atenção. E eu fui conversar com uma delas. A minha pergunta para ela foi: você está há tanto tempo aqui na igreja, você nunca pediu um gabinete, é o nosso jeito de falar, né? Você nunca pediu um momento de um papo, um aconselhamento. Por quê? E essa pessoa me respondeu o seguinte: porque eu presto atenção nas mensagens. Olha que coisa. Deus me tratou eu ouvindo as mensagens. Aí, obviamente, isso aí me trouxe mais dúvidas. Eu preciso mergulhar nisso agora. Por quê? Porque ele é focado. Né? As pessoas não têm foco hoje em dia. Eu, como Verdade. ovelha, também fui assim. Foi assim Eles também, sabem, né? eu fui ovelha eu deles. também. Eu dificilmente a mensagem para mim me bastava. Eu também. A gente Pois é. Ela me bastava Pois é, porque pois é. eu Mas não deixava é a assim com a mensagem me maioria das transformar. pessoas. Sim, Não é sim, assim. Eu sim. deixava a mensagem me transformar, Sim. a palavra A gente entrar também. dentro de mim. Não era só uma questão de deixar na superfície, me consolou, me deixou me sentindo melhor. Não, o que eu posso eu fazer? creio que a palavra cura. Eu creio que a Cura, palavra eu creio restaura. também. Eu Sim, creio sim. que a palavra te sustenta. Depende do que sai do púlpito, né? Sai do público. A palavra Partindo do princípio que a palavra é de Deus. Né? Então, se houver mensagem coach, não, só vai ter. Não, só ilude. Coach é ilusão. Só ilusão. Mas é isso. O assunto é bastante interessante. Eu coloquei aqui algumas coisas que não pode faltar no casamento, tá? Até estava anotando enquanto eles estavam falando. Eu sei eu já conheço os seguidores, né? Eu sei que tipo de comentário, dependendo do assunto que está. Sim. Então, quando a gente fala de casamento, a gente entra numa esfera de muita frustração, muita expectativa frustrada, e até mesmo ouvindo um debate desse, a pessoa fala: é porque eles não sabem o marido que eu tenho, ou a esposa que eu tenho, o meu marido nunca vai mudar, a minha esposa nunca vai mudar. Ok. Mas quando uma pessoa muda, o outro vai trazer mudança para o outro. Certeza. Foca na tua mudança. Quando a pessoa que vive com você vê que você já não grita mais, que você está amadurecido emocionalmente, você se valoriza, se ama. Você não precisa tanto da validação da outra pessoa. Você se olha no espelho e fala: ok, você é uma pessoa incrível. E não estou falando para te animar, não, porque você é um plano de Deus, Deus tem um propósito na sua vida. Então, quando você se respeita, o outro vai te respeitar. Quando você se ama, você não vai ficar tão dependente de uma validação da pessoa com quem você vive. E quando você amadurece e você tem o fruto do Espírito, você abriga, um grita e o outro, não é que o outro é bobo, não. O outro está tão amadurecido que não vai perder tempo gastando no embate de força. Sim. Você deixa ele fazer o que ele quer, que quando a coisa estiver mais calma, você vai falar de outra forma. Então, tudo isso é como lidar com um conflito.
Então, trabalhe em você mesmo. A outra coisa, habilidades da inteligência emocional. Lembra que eu falei do diálogo? Tem outra, perdão. Sim. O perdão é maturidade espiritual e emocional. Uma pessoa, para perdoar, você fala, o outro não merece, mas você merece. Sim. Então, perdoa para você não ter amargura, deixa ele que Deus vai tratar dele, mas você exercita o perdão, não fica, Amém, sabe, amém. a amargura traz câncer, tua imunidade vai baixar. Como é que traz o câncer? Porque tua imunidade vai baixar e o teu corpo vai estar totalmente desregulado e você não vai estar ok para combater uma célula maligna quando ela surge no teu corpo. Sim, sim. Então, eu coloquei diálogo, perdão, a restauração individual, Individual. e aprender a resiliência e se reinventar. Amém. Porque pressão todo mundo tem. Ninguém tem casamento perfeito. Não Ninguém tem, tem não casamento tem. perfeito. Vou repetir terceira vez. Ninguém tem casamento perfeito. Não existe. Tudo é maquiagem. É verdade. Se te mostram um casamento perfeito, é maquiagem. Todo mundo tem Verdade. coisa a ser trabalhada, todo mundo tem defeito, todo mundo precisa, assim, como o ar que respira, eu preciso de Deus. E você precisa de Deus, nós precisamos de Deus, não é? Olha, Naira, Vai. Jonas. é isso aí. Sobre ficar amargurada, eu falo para as mulheres lá da igreja, eu falo, se você ficar amargurada, você vai ficar feia, É. com cara de ruga, seu marido vai Fica chegar em horrível. casa, não vai querer nem conversar com você, Não vai porque ele mesmo. passa direto. Uma analogia que é contada nos púlpitos, né? A Nária está falando. Eu fico olhando aí pelo Brasil afora, podcasts, ensino, marido, mulher, casais, marido. Então, atrás das câmeras e no dia a dia, é que a gente tem que saber conhecer como é que estão comendo o quilo de sal, aquela coisa toda. E pastor Paulo contava uma analogia que eu já ouvi contar aí nos púlpitos, né? A Nária está falando sobre essa resiliência, essa mudança. Uma mulher procurou o pastor, ou um marido procurou um pastor que era advogado, falou: eu quero separar dele. Eu casei com um anjo, agora é um demônio, é um jararaco, é um surucucu, ele é terrível, ele não presta. Mamba negra. Ele é um mamba negra. E ele falou: tá bom. Ele era pastor e advogado e falou: tá bom, você quer separar quem? Mas vamos fazer o seguinte: antes de separar, nós vamos judiar muito dele. Ela falou: isso mesmo. Vamos judiar muito dele. Você vai para casa e faz tudo que você sabe que ele gosta. O que ele gosta? Ele gosta de buchada de bode. Faz uma buchada de bode para ele. O que mais que ele gosta? Ele gosta que eu faça aqui na orelhinha dele assim. Faz de manhã, de tarde, de noite aqui na orelhinha dele. O que mais que ele gosta? Que eu abraço, que eu beijo, que eu chamo ele de lindo, de fofo. Faz tudo isso. 30 dias. No final de 30 dias, você volta aqui, nós vamos lavrar o termo de divórcio e você vai meter o pé nele. 30 dias ela não apareceu. 35, aí ele ligou para ela, falou: querida, vamos lavrar o termo de separação de vocês para esse jararaco, esse surucucu, esse mambo negro. Ela falou: não quero separar dele. É o melhor homem do mundo. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele falou: o que aconteceu? Ele mudou, doutor. Falou: não, querida, você também precisou Então, é mudar. o que eu falei. Uma analogiazinha, né? Quando um muda, o outro. Mas, O outro assim, muda. O último tópico, para a gente poder fechar. Qual temperamento vocês acham o melhor temperamento para se juntar com outra pessoa e viver? É o meu. Ah, meu. pegou. O meu e o dele dá certo. Geralmente, a pessoa é atraída pelo temperamento É o oposto. oposto. É isso mesmo. E Adoro agora, esse Gente, Gente, quando casa quando a gente- dois coléricos, quando meu eu Deus do vejo céu. também um colérico com um fleumático, meu Deus do céu. Francisco e Aurora, qual o temperamento deles? Exatamente o que eu falei. Colérico e E fleumático. o colérico e o fleumático. Pra mim, nossa, perfeito, porque eu não gosto muito de ficar falando, sou tranquila. Então ele fala faz por tudo você. por nós, Ah, Mas aí também é ruim porque o que acontece? Se Eu acabo acomoda. descansando, me acomodo, né? E Fica no ele, meu campinho de eu sossego. percebo E nessa ele vai só convivência expandindo. nossa, na convivência nossa de 25 anos e vocês dois 38, eu percebo que o Francisco, a cada ano que passa, ele está mais necessitado de que você fale. É, Porque É porque ele é melancólico ele é também. melancólico e no interior dele ele quer aconchego, ele quer ser paparicado, ele quer ser elogiado.
Verdade, né? verdade, É verdade. verdade, Então. é verdade. E eu falo pouco, muito pouco. Ai, Mas você fala o suficiente, né? É. É o suficiente, Francisco? Tem Meu parte bem, que meu não. cheiro, minha cumbuca de tempero. 40 aí, anos. essa aí é a clássica, é a Essa frase é- clássica dele para a Aurora. Então, Então, querido, ninguém respondeu. Qual é o melhor? não existe melhor, todos Não os existe- Não, temperamentos não. são- Mais O fácil de deles, adaptar. o deles foi mais fácil. A Ele gente gosta sabe de que a falar, paixão se é eu importante, entrar- o amor, é. a admiração, mas Sim. tem o temperamento, rapaz, isso é um problema. Sério, Sim, é verdade. é. É. Temperamento, porque geralmente as pessoas que não têm conhecimento, entendimento sobre temperamento, elas não se tratam. Sim. Entendeu? Não estou dizendo que você tem que procurar um tratamento com... Não, você pode se tratar. Você conhecendo as características do seu temperamento, Sim. você pode se tratar. Quando você, como a Aurora falou, né? Quando casam dois coléricos, Meu Deus. é Meu uma Jesus. disputa de braço o tempo todo, porque o colérico é dominador, né? O nome do perfil comportamental dele é dominador. Então, um colérico não restaurado vai ser uma casa de conflito o tempo todo. Tempo Sim, todo, no tempo caso, O tempo todo. por exemplo, E- Francisco, ele é colérico, né? É. Melancólico e colérico. Então, quando ele ele fica do jeito dele, colérico, melancólico ao mesmo tempo, Mambo eu, negro, como mambo sou negro. fleumática, eu consigo Segurar. esperar. Uhum. Na hora que passar, para mim tá tudo bem, a gente conversa. E já dois iguais. Não consegue. Agora, o fleumático, ele tem um problema. A tua pergunta, aparentemente, quem olha de fora, o melhor temperamento que se dá com todos é o fleumático. Mas não No é. entanto, ele é perigoso, É. porque ele vai aguardar, ele é Misericórdia. silencioso e Vai pacífico. acumulando, Aham. E ele Depois vai que ele acumulando, decide- acumulando. Quando toma uma decisão, é assim, tipo, depois de 30 anos de casado, olha e fala, Sim. não quero mais. E nesse tom. Nesse tom de voz. Porque ele já E é calculou irreversível. tudo na mente dele. É irreversível. Então, para curiosidade, o meu eu sou colérica fleumática, Aham. né? E o Jonas é sanguíneo e melancólico. Mas o melancólico é agradável, aquele que olha defeito nas coisas devagar, entendeu? Entendi. Não é muito forte, não. É. Assim, o que eu mais gosto de ser casado com uma colérica é que eu me lembro do início do nosso casamento, que ela falava, amor, eu falei, oi, a lâmpada queimou. Eu falei, quando eu voltar do trabalho eu troco. Ela deixava, né? Quando eu voltava eu já tinha esquecido que tinha que trocar a Que tinha que lâmpada. Até que chegou um ponto que ela tomou a decisão maravilhosa. Ela Arrumou alguém. Não, ela Sim. começou a fazer. Arrumou alguém Não, para então, fazer. um profissional. Aí aqui no Rio de Fiquei Janeiro, feliz, muito feliz. aqui no Rio de Janeiro resolveu. chama esse profissional, né, que é um faz tudo. Sim. Aqui no Rio chama de marido de aluguel. Ah. Aí quando ele chega, aí foi engraçado, o primeiro dia que eu falei para ele. Aí ele Meu viu marido tudo de aluguel. resolvido, porque o que eu faço? Eu acumulo, é o varal que quebra, não sei o quê. Eu acumulo um monte de coisa e chama um dia só. Aí ele falou, gente, está tudo resolvido, o que você fez? Eu falei assim, eu chamei o marido de aluguel. O primeiro dia ele levou um susto. Mas é o nome que se dá aqui no Rio de Janeiro para o Como faz chama em tudo, Cuiabá? né? É pra que marido? Como Pra chama em que Cuiabá, marido? você não Pra que gosta? marido? Lá é pra que Olha, marido? em cada Cuiabá? lugar tem um nome, Lá é né? pra que marido? Pra que Vamos lá, marido? aqui Não, nos essa história comentários, de qual é casa o são nome terríveis. no seu estado, né? É o faz tudo, é o marido de aluguel ou pra que marido? Cuiabá é pra que marido? Eu falo, sai Pra que fora, marido? rapaz, vai pra lá. Francisco não gosta, ele já arruma tudo. Bom, queridos, olha, preciso reforçar. Esse assunto é inesgotável, Inesgotável. mas chegou o nosso tempo e eu quero dizer que o nosso próximo podcast, o número 200, Meu. vai ser muito especial. Que pena que você Você não vai está aqui. entrar na nossa casa, né? Porque vamos sair de um ambiente de podcast, de mesa, vamos para uma mesa, mas na minha casa, na nossa casa, levando o pastor Osano, o Vinícius, o Isaac, pessoas que já passaram pelo podcast e assim, que pena que o pastor Francisco e o pastor Aurora já vão estar em Cuiabá, mas não esquece, vai ser na próxima segunda-feira, às 17 horas, ao vivo. Então, as suas perguntas é só se você estiver ao vivo. E manda suas perguntas, mas no dia, tá? Já vai elaborando. Você falou próxima segunda agora? Agora? Não. É na próxima. Ah, tá. Na próxima segunda-feira Sim, já verdade. E então, nós aguardamos vocês no nosso podcast número 200. Vai ter
vai ter comida, você não vai comer, mas a gente vai. Então, vai ter café, vai ter... Churrasquinho. O Aquino vai participar da mesa, ele vai deixar a câmera. A Glória. A câmera vai ser movimentada, né? Ela vai acompanhar, porque a gente vai fazer um negócio bem descontraído. A gente põe o Mário para fazer isso. Também. Aí o Aquino senta na mesa e Mário, nosso neto, né? E pronto, querido, deixa o like, compartilha. Se você conhece alguém que está passando por crise no casamento, fala, não desiste, trabalha. Sim. Então, manda esse podcast, deixa o seu like e venha nos conhecer na área de membros. Não, se você Até gostou, segunda, se hein? você gostou desse podcast, né, a respeito de família, manda um feedback pra gente, né? Também, deixa Fala o que escrito você aí. Tem entendeu. mais podcasts. Se tiver algumas ideias também para casamento feliz, tudo isso é importante. Manda para nós. Até segunda. Não, o Francisco não despediu nem a hora. Despede do público da Naira, porque não é nosso público, é o público dela, né? Sim, sim. Eu quero despedir aí dos queridos e amados, deixando uma pitadinha só. Invista um no outro. Às vezes o casamento ele deteriora, não por adultério, briga, violência, apenas porque eu estou junto debaixo do mesmo teto, mas eu optei de não fazer do cônjuge uma pessoa importante para mim, a quem eu devo estar junto todo dia. Conselhozinho assim, de um casamentozinho de 40 anos, prefira o seu cônjuge, dê atenção ao seu cônjuge e o resto Deus vai fazer. Sim. E casamento é lugar de acolhimento, de compreensão, né? E buscar ajuda, buscar informação. Em nome de Jesus. Se você não consegue como focar, né? Como o Jonas deu aqui o exemplo, busque ajuda, né? Amém, Hoje em dia isso temos mesmo. muita ajuda, né? Sim. Então, Muitos recursos. Nos despedimos felizes de participar hoje, Amém. né? Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.